E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Corrigiram a atividade que eu deixei aí? Acertaram todas as questões? Se ficou alguma dúvida, tanto na parte do conteúdo como na atividade, vocês têm que reverem os vídeos, rever a atividade aí para não ficar com dúvidas, porque precisamos ter aí em mente toda a base do conteúdo de equação do segundo grau para darmos continuidade na aula de hoje, que é resolução. Deixo aqui um trecho que está no livro de vocês que complementa aquilo que eu falei na aula passada. A resolução da equação do segundo grau foi abordada no decorrer da história por diversos povos, como os árabes, hindus e babilônios, em cerca de 2000 a.C. Os babilônios já resolviam esse tipo de equação, em alguns casos com auxílio de figuras. Então, a aula de hoje é sobre resolução de equações incompletas do segundo grau com incógnita. Está aí na página 37 para vocês acompanharem aí no livro. O primeiro caso que vamos ver são equações do tipo ax² mais c, com a e c diferentes de zero. Então, o primeiro exemplo aí é 2x² menos 128 igual a zero. Então, vamos deixar a parte de x isolada aí no primeiro membro, 2x² igual a 128, estava negativo, passou positivo. O 2 que está multiplicando aqui vai passar pela divisão, então 128 dividido por 2. Então, x² vai ser igual a 64. O quadrado vai se transformar em raiz quadrada, porque a potência e radiciação, né? Então, x vai ser igual a raiz de 64. Então, x vai ser igual a mais 8 ou menos 8. Ah, mas professora, por que isso? Se raiz de 64 é só 8, lembra que mais 8 ao quadrado é 64. Menos 8 ao quadrado é 64. Se x é um número que está escondido, eu não sei se ele é o mais 8 ou é o menos 8. Então, as duas respostas são válidas. Menos 8 e mais 8 são raízes dessa equação. Próximo exemplo, 3x² mais 25 igual a 4. Então, isolando aí a parte 3x², o mais 25 passa negativo, então 3x² igual a 4 menos 25. Então, 3x² é igual a 4 menos 25 menos 21. O 3 passa pela divisão, então x² igual menos 21 dividido por 3, então x² vai ser igual a menos 7. Então, x vai ficar sendo igual a raiz de menos 7. Ah, eu lembro, professora, que da aula de radiciação não existe raiz quadrada de número negativo. E muito bem, dentro dos conjuntos reais não existe mesmo não. Então, não tem raízes reais, essa equação. Próximo exemplo, eu já coloco aqui a resposta, porque é o mesmo processo. Só aí na parte que ficou em fração, eu simplifiquei por 2 para ficar mais fácil. 98 por 2, 49, e 8 por 2, 4. Tirou aí a raiz, então menos 7,5 e mais 7,5 são raízes da equação. Então, esse primeiro caso aí é muito simples, é só isolar a parte de x e calculando aí, sempre vai dar essa parte de raiz, então um positivo e um negativo, ou não vai ter raízes reais em alguns casos, como essa segunda equação aí do exemplo. Vamos para o segundo caso agora, que é o tipo de equação ax² igual a zero. É o caso mais fácil que tem. Então, vamos pegar esse 2 aí e passar pela divisão, né? Então, 0 dividido por 2, 0. Raiz de 0 é 0. Então, 0 é a raiz. Deixo aqui mais um exemplo para vocês verem que é a mesma coisa. Pronto, apareceu. 7 nonos x² igual a 0. Então, 0 dividido por 7 nonos é 0. Raiz de 0 é 0. O terceiro caso é o mais complexo. Equações do tipo ax² mais bx igual a zero. Nesse caso, é preciso colocar o fator comum em evidência, porque antes da subtração ou depois aí, temos o x ao quadrado e o x com um incógnito. Então, olhando aí o 2, o x² posso escrever x vezes x, o 4, 2 vezes 2 e o x. Fiz isso para quê? Para me ver o que eles têm em comum. E o que eu descobri, tenho 2x. O que eu faço com isso que eu achei em comum? Coloco em evidência. Fator comum em evidência. O que é colocar em evidência? Fora do parênteses, para todo mundo enxergar. Colocar em evidência.
E dentro do parênteses eu coloco que eles não têm em comum. Então, x menos 2. E agora, cada parte aí, antes do parêntese, igual a zero. E o que está dentro do parênteses também igual a zero. Então, 2x igual a zero e x menos 2 igual a zero. Então, isolando aí, ó, 2x igual a zero, isolando o x, 0 dividido por 2, x é igual a zero. Demorando de aparecer, pronto. X menos 2 igual a zero. Então, esse menos 2 vai passar para depois da igualdade positiva e x é igual a 2. Resolvido a questão, então, temos duas raízes aí, o 0 e o 2. Vou colocar mais um exemplo aqui para a gente entender bem esse processo de fator comum em evidência. O x ao quadrado, posso reescrever x vezes x, menos 3,5 vezes x igual a zero. O x que está em comum em evidência, coloco aí x fora do parênteses e o restante dentro, x menos 3,5. Agora, então, o que está fora do parênteses igual a zero e o que está dentro também. Então, x igual a zero e 3 menos 3,5 igual a zero. X igual a zero já está resolvido. E esse x menos 3,5 igual a zero, esse menos 3,5 eu passo depois da igualdade positiva. Também já está resolvido. Professora, precisa fazer isso aí, de decompor esse número assim? Não, eu que costumo fazer dessa maneira para explicar melhor como ando e quais são os números que está em comum e evidência, para colocar em evidência aí. Vocês escolhem um processo mais fácil que vocês acharem. Então, deixo aqui o quadro resumo, né? No primeiro caso, equações do tipo ax ao quadrado mais c igual a zero. O que acontece? Eles têm duas raízes distintas e opostas, ou não tem nenhuma raiz distinta e oposta. Aquele exemplo lá, mais 8 e menos 8, são diferentes e são opostas. No segundo caso, tem um ax ao quadrado igual a zero, a equação tem sempre duas raízes reais igual a zero. Mesmo que a gente coloque lá x igual a zero só uma vez, a gente diz aqui que tem duas raízes reais. No terceiro caso, do tipo ax ao quadrado mais bx, eles têm duas raízes diferentes e uma delas sempre é zero, como a gente viu no exemplo. Deixo a atividade aí e qualquer dúvida pode deixar que eu respondo. E abraços e até a próxima aula.